Seja bem-vindo ao Drivencast, o podcast sobre marketing e negócios. Eu já quero te convidar para você se inscrever nesse canal, deixar o seu like nesse episódio, porque nós vamos falar com ele, o líder e fundador do Coral Zoe, escritor, palestrante, cantor, professor de canto. E depois eu vou deixar ele se apresentar mais aqui, Oswaldo Santos. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Eu que agradeço, é um privilégio estar aqui com você. Maravilha. Para a gente começar, Oswaldo, vamos contar um pouquinho sobre a sua história, sobre quem você é. Muita gente te conhece pelas igrejas, pelos palcos, essa parte vocal, mas tem toda uma história por trás, inclusive a de escritor, né? Quando a gente divulgou ali, teve até algumas pessoas que falaram que não conhecia esse lado, né? Um dos lados em que o Oswaldo atua, mas conta um pouquinho, meu amigo, da sua história. Quem que é o Oswaldo? Então, eu sou Oswaldo Santos, fiz 40 anos recente, então aí tô desfrutando dessa vida na maturidade, né? Então, aos 40 parece que a vida começa novamente. Então, eu sou natural de Matriz de Camaragibe, é o interior de Alagoas, é a cidade onde eu cresci, onde eu me desenvolvi e eu costumo me definir, né? Quando as pessoas perguntam quem é o Oswaldo, né? Eu falo que eu sou filho de Deus, pela graça de Deus e toda essa trajetória que eu tenho vivenciado, né, depois de sair de Alagoas, já tem quase 20 anos também na estrada, né, eu tenho cada dia mais me definido com essa identidade mesmo, de me reconhecer como filho de Deus, de que eu sou amado por Ele, né, e que eu estou aqui passando por uma missão, né, de servir. Esses dias alguém me perguntou, é, qual a sua profissão, né? Eu falei, eu não tenho uma profissão, eu tenho um chamado, né? Então eu tenho vivido esse chamado desde que Deus me recrutou aos 21 anos para que eu fosse viver uma vida missionária, né? E desde então não parei. E esse sou eu aí, para o pessoal conhecer, né? Sou filho da Djanira e de José, um casal simples lá do interior do Nordeste e alguém que gosta de cantar, gosta de escrever, de ler, de estudar. Esse sou eu. Maravilha, bom demais. E para a gente começar, Oswaldo, nesse lado mais empreendedor, esse lado que hoje você tem várias frentes de negócio, e vocês estão um ponto importante na questão do chamado e da pessoa simplesmente ter uma profissão. Você acredita que hoje as pessoas têm dificuldade em entender e conciliar o chamado com a profissão ou empreender a partir dos seus dons, dos seus talentos, naquilo que a pessoa é bom? Como que você enxerga sobre isso? Essa questão de usar aquilo que você tem, aquilo que você é bom e a partir disso você empreender. Então, eu acho que a gente precisa partir de uma definição, né? Eu gosto de uma definição da Nauzira Nascimento, que ela diz que quando as minhas habilidades cruzam com as necessidades do mundo, ali eu encontro a minha vocação, né? E entre vocação e missão são coisas distintas. A vocação é aquilo que eu gosto de fazer, no mundo há uma necessidade, então eu me coloco como resposta àquilo que o mundo precisa, né? E a missão, ela tem a ver exatamente com esse chamado superior, né? De Deus nos chamando para Ele, né? O catecismo de Westminster vai dizer que o fim principal do homem é adorar a Deus e desfrutar de Deus para sempre. Então eu acredito que quando a gente faz essas definições, para nossa mente isso funciona melhor, né? Provérbios vai dizer que assim como o homem pensa na sua alma, assim é. Então eu acredito que o primeiro movimento, né, e já deixando um conselho para as pessoas que estão ouvindo, se você quer ser bem-sucedido na sua profissão, na forma como você empreende, você primeiro precisa corrigir o seu modo de pensar, né? Pensar corretamente, pensar com as definições corretas, faz com que a gente tenha mais clareza para empreender e ser bem-sucedido nesse movimento do empreendedorismo. Entendi. Interessante. Então preciso primeiro saber, me conhecer, né? Acho que parte também de conhecer a Deus. Conhecendo a Deus, eu me conheço, eu sei naquilo que eu sou bom. Você teve essas crises lá no início de, poxa, o que que eu faço? Que emprego eu entro? Que faculdade eu faço? Ou Deus sempre te direcionou para algo? Ou sempre foi através do canto? Como que foi o Oswaldo lá atrás, assim, né, no início aí da sua adolescência e juventude? Eu acabei não fazendo um movimento, vamos dizer, cultural, né? Que a gente vê o Uhum. quê? A pessoa ela se desenvolve, vai para a universidade, procura um emprego e vive em função daquilo. Eu acabei fazendo um caminho diferente, né? Que aos 21 anos eu fiz teste para uma escola de teatro e música do Paraná e eu não imaginei que eu seria aprovado, né?
Então eu fui aprovado, eu acho que eu fui o único alagoano naquele ano a participar. E a partir dali, tudo foi mudando. Tanto é que eu não fui para a universidade. Então, quando as pessoas perguntam, e o seu diploma, o curso que você tem? Eu falo, não, eu sou empreendedor e tal. Não tem um curso que eu fiz. E em seguida, depois de 2 anos nessa escola, eu fiquei um ano como regente também, eu acabei indo para o seminário teológico. Porque como eu já tinha essa linha de canto, eu sempre pensava assim, nossa, eu não posso ser um cantor leigo, né? Então eu sempre fui para esse lado de eu preciso ter conteúdo, né? Ou seja, as pessoas podem até se aproximar de mim pela voz que eu tenho, mas elas vão ficar à medida que elas perceber que eu tenho conteúdo, né? Para um diálogo, né? Para um aconselhamento. E abrindo um parênteses aqui, o meu dom, na verdade, manifesto, ele é aconselhamento. Então as pessoas olham para mim e vê música, né? Mas a minha habilidade mesmo, assim, manifesta, né, entre os dons latentes e manifestos, é a capacidade de aconselhar, de ajudar pessoas. E eu já fiz isso, faço isso já tem muitos anos, assim, eu acabo ajudando muita gente em bastidores, né, empresários e pessoas que precisam de um direcionamento e um conselho. Então eu tenho essas habilidades que, vamos dizer, são mais privadas, né? Uhum. Claro que aqui na prosa essas coisas começam a vir à tona. E hoje você tem visto, assim, nessa parte de aconselhamento, você faz que os problemas, eles estão ligados a mais coisas técnicas ou são coisas mais de propósito, mais subjetivas, não tão, assim, escrito na pedra, algo relacionado, às vezes, a alguma dúvida que a pessoa tem em relação à sua vocação, ao seu chamado, o que que a pessoa faz quando alguém te procura para receber o conselho, ou às vezes surge naturalmente, né? Simplesmente numa conversa, o dom já começa a ser manifestado ali, você já começa a aconselhar. Mas hoje, qual que é esse problema maior? É mais na parte técnica ou mais nessa parte relacionada à proposta espiritual? Olha, você falou uma coisa muito interessante aí sobre a questão de conhecer a Deus, conhecer a si mesmo. Agostinho vai dizer, né? Conhecer-te, ó conhecedor de mim, conhecer-te assim como de tal modo sou por ti conhecido. Então, esse primeiro movimento de vida, o Jonas Madureira fala muito disso, né? Das 3 demandas da vida de todo homem. Então, dentro do plano de aconselhamento, você percebe que as pessoas têm uma dúvida e uma confusão muito mais de identidade, de propósito, saber para onde elas estão indo, quem elas são, né? Entender que elas são, usando aqui um termo do Jonas ainda, né? Miseráveis homens flechas, né? Que são lançados no mundo em caos e que precisam chegar no seu objetivo. Só que o objetivo do homem não é o emprego, não é a família, não é a formar, não é ter muitos filhos. O objetivo do homem é voltar para a origem dele, que é o próprio Deus. Então, quando as pessoas vêm para esse processo de aconselhamento, que pode acontecer durante uma aula, por exemplo, de técnica vocal, a gente percebe que o que resolve o homem, pensando nas 3 demandas, é exatamente ele parar de lutar, né, de querer ser o que as pessoas querem, e em algum momento as pessoas vão se cansar de querer ser o outro, depois elas vão querer ser o que elas querem ser, né? Aqui você tem a alta referência, logo em seguida você, não quero mais ser o que o outro quer que eu seja, então eu vou ser o que eu quero ser. Aí você vai sair da alta e vai para a ego referência. Até que em algum momento, né, esse Deus ele que nos persegue, né, bondade e misericórdia me perseguirá, ele vem até nós e a gente acaba tendo esse start de que, peraí, eu preciso ir para uma fonte segura de referência para que eu possa viver bem a minha vida. Então eu sempre vou apontar no aconselhamento para essas 3 demandas aí, mostrando para a pessoa que tudo bem, você fez o curso que os seus pais queriam, né? Mas em que momento você vai fazer o curso que você de fato tem vocação para aquilo? Então a gente está sempre lidando com esses dramas, né? Que o Jonas vai também chamar de inautenticidade. Então, sempre que eu vou trabalhar aconselhamento com as pessoas, eu tento levar elas para esse ponto. E eu percebo que o drama não é técnico. As coisas técnicas, elas se resolvem. Às vezes, você trazendo um profissional que pode resolver aquilo. Então, você vê muito mais um drama emocional, um drama mais de pensamento mesmo. Entendi. E aí, por isso não ser algo tão concreto no sentido de eu conseguir enxergar, pegar, acaba que eu tenho dificuldade de entender, né? Por se tratar de algo subjetivo. Então hoje a gente vê, assim, muita gente falando, e às vezes eu até brinco,
que as pessoas fazem isso da maneira errada, mas de certa forma elas conseguem, que é se aproximar de Deus. Então hoje o que a gente mais ouve são influenciadores, são empresários, são pessoas nas redes sociais falando para o seu público se aproximar de Deus. E até aqui tudo bom, isso parece ser só ok, né? É genuíno. Mas a partir do momento que a gente começa a enxergar o motivo, se aproxime de Deus para você ser bem sucedido financeiramente. Aí já Para a gente já obter, né? encontra. Exato. Sempre, eu vou. Primeiro, então, quer dizer que eu não sou rico porque eu não me aproximo, porque eu não oro, porque eu não leio a Bíblia. Então, eu vou começar agora a acordar mais cedo e ler a Bíblia só para me ficar rico. E não desfruta desse relacionamento genuíno. E às vezes as pessoas podem te ouvir e falar: tudo bem, então, se eu sei que é algo relacionado à proposta, eu vou me aproximar de Deus para que a partir disso eu encontre a resposta das minhas questões, dos meus objetivos. Tudo bem que, de fato, pode ser isso, mas eu acredito que o fim não é esse, né? Quando Jesus manda buscar o reino, ele fala para buscar o reino e não você buscar as demais coisas. As demais coisas são consequências, né? E Sim. às vezes a gente está olhando para o reino visando as demais coisas, né? Então, quando Jesus fala, não, busca o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas, tudo que vem depois da nossa vida é só um detalhe. É como se eu consigo perceber meio que uma cena. Uma vez eu fui fazer um ensaio fotográfico e eu falei pro Leone, que era o fotógrafo daquele momento, a gente estava numa fazenda antiga lá em Sorocaba, e eu falei, ô, tira essa foto aqui. Eu tava com uma mala na mão, um livro e indo para um caminho, né? Ele falou, será que vai ficar legal esse ângulo, essa foto? Eu falei, vai ficar impressionante. Quando ele tirou a foto, ele, cara, olha que interessante. Eu falei, eu me vejo exatamente dessa forma, como se fosse um andarilho, né, com um pouco de bagagem e, claro, né, levando a palavra. E a gente precisa, em algum momento, decidir se o Deus que a gente adora é o Deus da Bíblia ou se é um Deus criado pelo nosso coração, que é uma fábrica de ídolos aqui, citando Calvino, né? Uhum. Então eu sempre vou por esse ponto, né? Levando em consideração, peraí, eu tô adorando o Deus verdadeiro ou a imagem que eu criei dele, né? Porque Deus ele não é movido pela minha oração. A oração não muda Deus, né? Deus é quem refina, inclusive as nossas boas ou ruins orações, né? E faz com que o propósito dele se cumpra, né? Então a gente não consegue mudar Deus com a nossa oração. Ai, deixa eu mudar aqui meu estilo de vida, deixa eu postar todo dia que eu faço devocional, deixa eu mostrar meu desempenho, né? Porque se você colocar a sua força no seu desempenho, isso é idolatria, né? Você tem que sempre colocar força no desempenho que Cristo fez, né? Tudo bem, eu estou sendo bem sucedido, tudo bem, eu sou bem sucedido em tudo que eu faço, né? Mas espera aí, a glória de tudo isso não é minha, né? É de outra pessoa. Então, não fazer de si mesmo também um ídolo, né? Exato. Exatamente. Um bom ponto. Maravilha. Para a gente dar continuidade aqui, eu queria falar de um dos nossos parceiros, a Flow Barbearia. Então, você que é homem, que busca um corte de cabelo, uma barba bem feita, alinhada, e até mesmo uma consultoria de visagismo, procure aqui a Flow Barbearia, vai estar aí o QR Code na tela. Entre em contato com eles, marque um horário, porque eles entregam um serviço de excelente qualidade. O Oswaldo está aqui, é suspeito também para falar do trabalho Sim. ali do Neto e do Washington, então você pode entrar em contato com ele e marcar. Você é mulher, é casada, é esposa, marque pro seu marido, ele vai gostar, ou pro seu filho também, que eles atendem tanto o homem quanto as crianças. Mas voltando aqui, meu amigo, como que foi o início ali do Coral Zoe? Hoje, talvez grande parte das pessoas que possam estar nos ouvindo aqui conhece o Oswaldo do Coral. E como que foi isso, né? Já vão para 8 anos. Hoje, quando a gente já vê essa estrutura, coral mais seguida, acompanhado do Instagram, tudo isso que enche muitas vezes de glamour ou de visibilidade, as pessoas se aproximam querendo uma visibilidade. Mas como que foi o início disso tudo, assim, lá atrás? Como que surgiu essa ideia e o início, assim, desse projeto? Eu venho desse movimento de um ministério interdenominacional, que é o Grupo M, é uma escola de teatro e música lá do Paraná, como eu falei, e eu sempre tive esse desejo, né? Eu tenho uma máxima muito forte na minha mente, que é Deus está na cidade. Então, se Deus está na cidade, eu preciso me envolver com as demandas, inclusive com o caos da cidade. Então, o Coral Zoe ele foi pensado como um ministério interdenominacional, né? E essa coisa do ministério do serviço para fora, eu percebia uma necessidade de música para fora, mas eu vejo também o Coral Zoe como um grupo que nasce para ser um instrumento pedagógico
de releitura, de trazer à memória músicas que de alguma forma os nossos avós, nossos pais cantavam e que a gente cresceu também. A gente vê muito relato nos nossos vídeos nesse aspecto. Mas quando a gente começou, nós tínhamos 6, 8 jovens, né? Era bem tímido o projeto. Eu jamais imaginava que as coisas aconteceriam tão rápido de como elas aconteceram. Mas é o que eu sempre penso, assim, se você está no movimento de Deus, né? Deus está em movimento sempre. Se eu entro no movimento de Deus, em algum momento aquilo pode se tornar notório. Eu vou citar o Jonas, porque o Jonas influencia muito a minha jornada, e o Jonas fala muito sobre quanto mais você fizer o movimento de bastidores, mais Deus pode projetar. Então eu acredito que foi isso, porque eu não tinha nenhum tipo de vínculo com, assim, rede social para mim sempre foi um movimento mais tímido, né? Eu não gostava, na verdade, até que eu fiz um curso aqui em Rio Verde com o Léo, que ele tem um curso que chama Super Wake. Aí eu fiz com ele e aquilo destravou bastante as minhas crenças em relação ao uso. E eu fiquei imaginando, gente, imagina o apóstolo Paulo utilizando o Instagram, uma rede social. Mas assim, eu não imaginava que seria toda essa projeção, todo esse alcance. Aí a gente foi plantando, 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 até que na pandemia, alguns anos depois, né, o coral já estava consolidado, hoje nós somos quase 40 jovens, e um vídeo nosso viralizou dentro da UTI aqui no Hospital da Unimed. Aí foi quando a coisa começou a tomar uma outra proporção. E o pessoal comentava nos vídeos, nossa, esses médicos cantam afinados, bonito, porque a gente estava todo paramentado, né? E tudo parou na cidade, o grupo continuou em movimento. Ali eu entendi uma coisa muito curiosa, assim, tipo, quando as pandemias aconteciam ao redor do mundo, os nobres fugiam para lugares de refúgio e quem ficava para cuidar dos doentes era a igreja. Então eu vejo o Coral Zoe como esse instrumento também, não só no sentido de um ambiente pandêmico, mas no ambiente do dia a dia, como alguém que leva alívio, e a gente tem feito isso há 8 anos dentro dos hospitais, que é o projeto que eu mais amo fazer. Se você perguntar se gosta de gravar clipe, agenda, não, eu gosto de hospital. Eu acho que todas essas coisas vão sendo acrescentadas, mas parece que eu estou ali meio que disseminando o reino e levando consolo para pessoas que estão, às vezes, desesperadas, estão passando por um processo de paliativo. Então, assim, o Coral Zoe ele surge exatamente para, acredito que para suprir lacunas também, porque a gente foi se capacitando, né? É um grupo que canta ao vivo, então todos os nossos vídeos são gravados ao vivo, né? Inclusive esse vídeo que pegou 7 milhões de pessoas, 6 milhões, 5 milhões. Acho que a gente tem mais de 60 vídeos acima de 1 milhão no Instagram. Eles são todos gravados ao vivo, não tem edição, né? Mix, master, não tem nada, é no Nada, gogó nada, mesmo. tudo no gogó, tudo ali sendo feito. Então eu gosto muito de servir através do Coral Zoe. E o Coral Zoe também ele tem uma perspectiva de oportunidade. Eu sempre entendi, quando eu saí de casa, que eu seria alguém que facilitaria o sonho dos outros. Então eu sempre fui uma pessoa que eu raramente vivi em função de mim mesmo apenas. Então eu sempre incluí pessoas naquilo que Deus havia falado que faria, né, através da minha vida. Então eu gosto dessa coisa da comunidade, de trazer mais pessoas para viver aquilo. Colérico, né? Como um bom colérico, a gente sai puxando, bora, é o líder, né? Então é um privilégio, cara. Assim, ver toda essa construção, né? A palavra Zoe significa vida em grego, né? E a gente atua dentro de hospital. Inclusive, sábado a gente vai nos hospitais. É uma maravilha. Que bênção, meu. Que bênção, né? E assim, Oswaldo, o que que você enxerga de responsabilidade, de desafio que toda essa evidência traz? Muita gente hoje, acho que a gente está na geração talvez que mais busque por evidência, por conhecimento, por audiência em si, porque hoje com a audiência você consegue fazer qualquer coisa, você consegue abrir uma empresa, você consegue abrir uma marca, você consegue cancelar alguém, você consegue levantar alguém. Então, basicamente, hoje todo mundo está se tornando um motor de audiência. E como que você enxerga a responsabilidade? Poxa, viralizamos, começou a crescer, cada vídeo que a gente posta é sucesso. Como que você enxerga assim, o cuidado que você tem que ter, desde o ponto de vista coisas externas, então coisas que vêm de fora, propostas, quanto coisas internas também, não só no seu coração, mas no coração de cada integrante, de como que a gente se mantém no propósito mesmo, como tantas coisas assim externas, internas nos
nos tentando a todo momento. Eu ensino para eles que música é 1%. Então, isso aí já é um bom. Pegando aquele gancho do início da nossa conversa, né? Tudo começa na forma de pensar. Então, música é 1%, gente. Então, não coloque todas as suas expectativas e todas as fichas da sua vida naquilo que você está fazendo, né? Mas, assim, tente colocar tudo isso aos pés de Cristo, né? Então, tentar deixar ao máximo. Acho que é bem pessoal isso, mas ao mesmo tempo acaba sendo coletivo. Então a minha responsabilidade é passar essa visão, né? Não sobre nós, mas é sobre ele, né? Então é a mensagem que a gente carrega, né? E a gente é só instrumento, né? Como se fosse um cano cheio de lodo e a água passa e é a água que vai fazer toda a diferença, né? Eu digo que o evangelho é como um mendigo entregando o pão para o outro. A diferença não está em quem entrega ou quem recebe, mas está em quem no pão, né? E o Cristo é o pão, né? Então eu vou muito nessa linha. Falando de fatores externos, vem bastante, né? Então, gravadoras, empresários, collabs e tantas outras coisas vem bastante. Então, eu acabo não... Como é que eu poderia definir? Eu acabo não me... Tem toda uma proposta, tem toda uma fantasia, tem toda uma coisa por trás da fama. Eu faço aquele movimento de não ser enganado por isso, entendeu? Então eu vivo o pé no chão, sem expectativa. Então raramente eu me frustro, porque eu não crio expectativa nem em Deus, nem no outro e nem em mim mesmo, né? Então, se há algo de bom em mim é Cristo, né? E se há algo de ruim em mim sou eu mesmo, né? A minha natureza, e eu vou passar a vida inteira até chegar à eternidade lutando contra isso. Então eu já passei por propostas assim, tipo, vou fazer seu nome no Brasil. E tipo assim, eu tinha um prêmio, e o valor era alto, e eu abandonei a gravação, simplesmente. Então eu nunca fui inclinado a isso que está acontecendo. As coisas vieram. É desafiador administrar? Eu acredito que é desafiador administrar. Certo? Mas assim, na medida do possível, eu vou vivendo, né? Mas eu sempre falo com os meninos do coral, meu coração não tá nisso. Então, se Deus pedir, tá aqui. São 8 anos, né? E eu sou muito intenso no que eu faço, então acaba que eu não vou me ludibriar, né? Pela fama ou ganhos, porque é possível, né? Até porque os contatos que a gente tem, a gente poderia, né, utilizar para o mal e obter, ter, reter. Mas eu vou muito mais pela linha do ser, né? Tem uma música que eu gravei do Estênio Márcios, e toda música que eu gravei, eu raramente divulgo, mas quando as pessoas descobrem, nossa, essa música é tão bonita, né? Ela fala, eu quero ser, não quero ter. Eu quero crer, não quero ver. Que minha alegria seja tão somente me lembrar de ti, meu Deus. E eu gravei não para viralizar, mas eu gravei para sempre me lembrar. Peraí, esse aqui é o Oswaldo adequado, em Cristo, né? Porque, querendo ou não, o outro Oswaldo também sempre quer vir, né? Porque a gente ama aplauso, a gente ama a fama, o nosso coração ama essas coisas. Só que a gente precisa educá-lo, né? Fica aí. Você não é nada sobre você, né? Sim. É diário isso. Assim, você se vê como um miserável mesmo, pecador salvo pela graça. É todo dia. Todo dia. Não tem pra onde não. Assim, se você vai vacilar, você vai tropeçar, você vai cair. Porque a gente está no mundo caído, nós somos seres caídos. Mas essa cosmovisão, ela me faz manter-se humilde, né? Mas eu não me consideraria, eu sou humilde por não aceitar o que uma gravadora propõe. E eu acho que isso não é nem questão de falta de humildade. Às vezes é não alimentar, né? Alimentar coisas que poderiam, de fato, gerar no nosso coração essa inclinação a querer ser Deus, né? A gente tem isso no nosso coração. Agora, sim, você tem muito contato, só que você tem um contato em específico que você não tá fazendo bons desse contato, você tá fazendo mauso. Eu já te falei várias vezes, tô brincando. Oswaldo é próximo do jogador Lucas Moura, de São Paulo. Eu torço pro São Paulo, assim eu falo pro Oswaldo, Oswaldo, traz uma camisa do Lucas, e até hoje eu não vi esse contato sendo exercido assim, né, de uma maneira que ajude o próximo, entendeu? Vamos fazer uma promessa aqui, né, gente? Providenciar a camiseta do Joffler assinada pelo Lucas Moura. A do Coral tá lá, viu? Ah, é? Então Tá lá pronto, em aí, a casa. Eu gente já te mostrei ela, né? Já.
Pronto. A gente tem um. É do Tottenham, não é? Ele tem uma. É a que vocês têm lá é do Tottenham. Tem Não as é? Tem duas. as duas. É. Olha aí. E eu não É. tenho nenhuma. Mas essa Em breve, em prioridades, breve, em né? breve. Mas, Oswaldo, como que você enxerga hoje liderar pessoas que estão ali de forma voluntária? Porque às vezes a pessoa que está nos ouvindo tem uma empresa, tem colaboradores e muitas vezes a pessoa está ali não pela sua influência como líder, mas pelo salário, pelo dinheiro e por N razões que estão fazendo ela se manter debaixo de uma liderança. Às vezes a gente vê isso em todo lugar, seja no mercado de trabalho, na igreja, as pessoas às vezes se submetem a lideranças por outras razões. Mas como que você enxerga hoje liderar um time de pessoas que são voluntárias, pessoas que se colocam à disposição e que você precisa transmitir essa visão de onde você quer chegar, de onde você quer levá-los, conduzi-los eles também. Como que você enxerga e quais que são os desafios dessa liderança? Olha, a gente trabalha muito numa perspectiva assim, de que eu preciso cumprir o chamado de Deus, mas eu não posso eliminar a minha comunidade local. Então a gente tem uma flexibilidade, por isso que o coral ele é bem grande. Então o projeto Coral Zoe, ele de fato é um projeto feito por jovens voluntários, né? A gente vai nas igrejas, a gente participa, a gente faz trabalho nos hospitais ou em alguns eventos que fogem um pouco desse ambiente. E a minha ideia sempre é trabalhar esse coração voluntário, né? Mas ao mesmo tempo trabalhando um processo que é muito relevante na Bíblia, né? A Bíblia diz que no sétimo dia Deus descansa e a palavra ali é desfrute, né? Então a gente faz com os recursos que entram, apesar de sermos voluntários, a gente faz gincana, né? A gente faz alguma viagem, a gente faz movimentos de comunhão entre nós. E isso acaba trazendo bastante benefício, né? Por exemplo, ano passado eu trouxe minha professora de técnica vocal para capacitar o Coral Zoe. Então eles não tiveram custo com isso, né? O custo é o trabalho que eles fazem, né? E eu acabo fazendo esse movimento de investir neles. O próprio movimento deles estarem no Coral Zoe é uma forma também de crescimento para cada um deles, né? Tecnicamente, né? Em termos de espiritualidade, em termos de contatos, né? Você está num projeto que tem uma visibilidade tão grande também abre muitas portas em todos os sentidos. E eu sempre pego no pé deles, né? Porque muitos deles têm muitos seguidores e às vezes não tá sabendo utilizar a ferramenta, né? Para fazer uma parceria, para fazer uma divulgação. Então, assim, eu sou muito admirador dos meninos, do coração de cada um deles, assim, no sentido de que eles se dispõem, né, a fazer de modo voluntário. E a gente tem um braço do Coral Zoe que às vezes as pessoas não conhecem. A gente vai muito em casamento, eventos e formaturas. Nesses eventos, a gente acaba montando equipes. Aí essas pessoas são remuneradas financeiramente. Então, elas têm um cachê. Né? Nessa última agenda que a gente fez, a gente foi numa igreja em Goiânia. Eu nunca tinha feito isso, né? E a pessoa que nos convidou deu uma oferta e falou: Ó, a igreja vai mandar uma outra oferta. Aí na volta, isso bem espontâneo. Dentro da van, eu falei: gente, já tá aqui, ó. O cara tinha dado tudo em nota de 100, né? Aí fui dando 100 para cada um. Aí foi aquela festa dentro da van, mas foi a primeira vez que eu fiz isso em 8 anos, né? Eu achei interessante o movimento, porque foi muito espontâneo. Sim. E a alegria dos meninos, né? Com o pouco. Então eu fico muito feliz, assim, de ver, né, que ao mesmo tempo eles não fazem por conta disso, mas que quando tem algum benefício nesse aspecto, isso traz uma alegria também, porque eles precisam, né? Eles precisam viver, eles precisam subsistir, né? Cada um tem sua família, tem sua correria. Então eu admiro bastante nesse aspecto de sermos voluntários no coral. As pessoas acham que eu sou rico, né? Porque eu tô no Coral Zoe e tem 500 mil seguidores no Instagram e tal. Não, gente, se eu sou rico, né? Se vocês pensam que eu sou rico é porque eu trabalho em outras funções, Tem outros negócios, né? Outras empresas. outros negócios. Tá certo, meu amigo. E um conselho que você dá aí para o empresário que está nos ouvindo, de repente até algo mais direto, pode usar essa câmera para falar com ele, que está com dificuldade nessa transmissão de visão como líder, de engajar as pessoas, de fazer as pessoas abraçar a sua ideia. Quais são os conselhos práticos assim que você pode estar deixando aí para o pessoal? Olha, um dos primeiros conselhos que eu dou para
para o empresário, para qualquer empreendedor que esteja me ouvindo, tenha mentores, né? Tenha pessoas que são referências naquela área, né? E tente sugar o máximo que você puder delas, né? Porque em lugares que a gente vai querer entrar, são pessoas que vão nos levar nesses lugares. Então, nunca desprezar o relacionamento mesmo. E sempre se aproximar das pessoas por quem elas são e não pelo que elas podem te oferecer. Porque o que elas podem oferecer vai ser consequência da sua amizade, do seu relacionamento. Então, se você está passando por algum conflito, está tendo dificuldade de liderar, está tendo dificuldade de dar comando, está tendo dificuldade, às vezes até de falar não, de falar um sim também, mas a gente geralmente fala mais sim do que não. Então, eu indico que você procure alguém que seja o seu mentor, né? Por trás de grandes homens na história, a gente vai ver grandes mentores. Por exemplo, Alexandre o Grande foi um grande conquistador, mas ele tinha por trás dele Aristóteles, né? Você vê, por exemplo, trazendo para a perspectiva bíblica, né? Você vê o desempenho que Josué teve, né? Mas teve alguém que preparou ele, que foi Moisés. Então, assim, sempre tem um mentor por trás, sempre tem alguém que está de alguma forma somando na sua trajetória que vai fazer você potencializar tudo aquilo que você está guardado em você, né? Propulsiona. E de preferência, se for um colérico, melhor ainda, porque o colérico, quando ele tem o temperamento refinado por Deus, ele te puxa para lugares que você jamais imaginou. Por quê? Porque ele tem isso na persona dele, né? De, tipo assim, olhar para os desafios e ver desafios e não problemas. Então, esse conselho que eu deixo. Maravilha, bom demais. E vamos falar um pouco do lado escritor do Oswaldo. Você tem pretensão de lançar novos livros? Como que tá essa sua vida de escritor? Ou você dá uma pausa? Tá no ano sabático que já dura quantos anos? Então, eu fiz o primeiro livro, que foi um livro de frases e textos. As coisas, para mim, elas nascem de movimentos ordinários, né? E às vezes acabam se tornando coisas extraordinárias. Então, eu tento ao máximo colocar energia e depois as coisas vão ganhando forma. Eu postava frases no Facebook e uma amiga minha organizou e a gente lançou o primeiro livro. Falei, vou mandar o prefácio para o Hernan Dias Lopes fazer, porque se ele aprovar, deve ter um fio de esperança de um escritor aqui. Meu avô era poeta, Fabrício Braga, lá em Alagoas. A família Braga é uma família bem famosa lá em Alagoas. Meu avô era poeta. Eu acabei herdando um pouco, né? Minha irmã também agora está indo nessa linha. Eu não tenho previsão de um próximo livro, mas assim, se eu sentar, sai alguma coisa. Eu tenho muita facilidade de pensar, escrever, né? E tenho muita facilidade, como o Hernandes citou no meu primeiro livro, de ter esse poder de síntese, né? De trazer um conceito que é muito amplo e denso e colocar isso em uma frase ou em um texto menor. Então, eu vou vivendo, e enquanto eu vou vivendo o que eu estou vivendo, as coisas vão vindo assim. Eu não sou muito de programar demais. Eu gosto muito das coisas vindo espontaneamente, né? Igual essa última viagem que eu fiz para o Rio de Janeiro, né? É como se uma coisa tivesse conectada com a outra e uma coisa vai puxando a outra. E você simplesmente vai morrendo de tanto viver, né? Então eu gosto bastante de escrita, né? Quando as pessoas pedem, escreve aí alguma coisa sobre você, escreve alguma coisa aí sobre tal assunto, eu tenho essa facilidade. Então tá aqui, né? Tá tudo aqui, porque é o conteúdo que a gente vai colocando e adquirindo durante a vida. Então na hora que sentar, o papel aceita tudo, né? Então sai. Maravilha. E assim, é um sinal de que se está saindo, transbordando alguma coisa, é porque você tem se alimentado de algo, né? E às vezes as pessoas sentem essa crise não só de criatividade, mas eu acho que é muito mais de identidade, saber o que consumir, saber o que transmitir. Mas como que você faz isso no seu dia a dia, ou como que você fez isso ao longo da sua vida? Foi através de livros, você citou os mentores, através de pregações, de palestras, enfim, como que a pessoa pode se alimentar de coisas que são relevantes, porque hoje o que a gente mais faz é se alimentar de coisas irrelevantes. Então toda hora a gente está ouvindo alguma coisa, toda hora a gente está se alimentando, consciente ou inconsciente, isso acaba indo para o nosso espírito, influenciando as nossas emoções, daqui a pouco a gente é resultado de tudo aquilo que a gente tem se alimentado. Mas como que a gente se alimenta de coisas boas, coisas que são
também boas para os outros e que a gente consiga transmitir isso de uma forma, igual você falou, leve, que enquanto você vai vivendo, você vai transmitindo. Eu vejo a vida como certas fases. Então, eu tive aquela fase de fato de ser obstinado pela leitura e devorar livros e memorizar o máximo que eu pudesse. Então, hoje eu acabo meio que sobrevivendo também de tudo isso que eu fui colocando, né? Ali. E às vezes até, vamos dizer assim, né? O nosso pensamento é povoado, né, por muitos escritores que nem estão aqui mais hoje, mas que foram relevantes no seu tempo. Então eu investi muito esforço nisso. Hoje eu estou muito voltado mais para documentário, confesso, né? E às vezes até numa perspectiva diferente, assim. Antes eu trabalhava muito esse aspecto teológico, hoje eu estou trabalhando muito mais, por exemplo, história do Brasil. Eu vou muito para essa linha, né? História do comunismo, história, é, aí, história antiga, por exemplo. Eu estou muito nessa fase. Na questão do alimento diário, eu faço uma live tem 3 anos e ela acontece 6h45 da manhã e eu leio um capítulo da Bíblia por dia. Então eu já li quase 30 livros da Bíblia em live. Eu espero que eu consiga viver para ser o primeiro homem a ler a Bíblia inteira em live, né? 66 livros da Bíblia. Então, isso acaba alimentando a minha mente. Detalhe, eu não preparo sermão para essa live. São 15 minutos de live, chama É Hora de Orar. E qual é o meu esforço naquela live? Enquanto eu leio atenciosamente, eu vou sendo, né, moldado pelo texto e eu preciso explanar depois. Então eu me propus a fazer esse movimento, que é uma disciplina e uma constância. Então eu vou muito nessa linha hoje. Confesso que eu não estou tão bom leitor no sentido de outras literaturas, mas em função da Bíblia eu gosto de ler. E como eu memorizei muito a Bíblia, né, eu consigo citar capítulos inteiros, né, que eu memorizei. Isso acaba também me alimentando, assim. Eu vejo a Bíblia como essa, não só regra de fé e prática, mas como a melhor fonte de referência para o homem pensar corretamente a respeito de qualquer assunto, seja venda, seja marketing, seja o que for, né? Jesus é um marqueteiro, vamos dizer assim. Não, acho que ninguém nunca usou essa expressão para Jesus, eu vou usar. Ele foi o maior marqueteiro que existiu, né? Ele pegou 12 pessoas, ele preparou ela por anos e enviou elas no mundo, né? E eu tenho uma expressão na Bíblia que fala assim: e estes que alvoroçaram o mundo chegaram até nós. E olha o que a mensagem de Jesus se tornou, né? Que é a mensagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, assim, eu vejo muito essas coisas que às vezes são ensinadas em podcasts, são ensinadas em cursos. E eles às vezes apontam para um homem ou para uma referência humana, né? Mas que seja só 100% humano e não é 100% divino. Então eu falo, não, Jesus já está ensinando isso há muito tempo. A gente que está meio que se embaraçando, né, em tantas opiniões e tantas imagens que são defeituosas e caídas, quando na verdade a gente tem a fonte máxima de referência que é Cristo, né? Então quando eu penso em marketing, venda, quando eu penso em qualquer outra coisa, eu sempre tento olhar para Cristo, assim. Eu sempre olho para a Escritura como esse livro também. Não só um livro que, aquele texto vai falar para aquilo que eu estou sentindo ou não naquele dia. Não, mas como um norte mesmo para viver, né? Diz que se você coloca aquilo em prática, aquilo de fato funciona, né? Transforma. Maravilha, bom demais. E quais que são os próximos passos aí do Oswaldo, do Coral, dos projetos? O que você tem enxergado para o futuro aí de planos e de sonhos? Olha, cumprir as agendas, né, desse ano, eu sempre faço agenda para o ano, né? Aí o ano seguinte eu não sei como vai ser. Assim, eu não teria como te dar respostas convictas, né, do que vai acontecer de fato, porque a gente está num plano futuro, né? Então, os meus planejamentos, eles não são tão apressados, né? Eu gosto de sempre olhar para trás para poder tomar as decisões de hoje, né? E as decisões que eu estou tomando hoje, elas vão meio que pavimentar esse futuro que é incerto. Tanto é que uma das frases, eu acredito que você pediu 2 frases, eu não sei se eu coloquei essa. Eu não sei o que o futuro me reserva, mas bem sei quem reserva o meu futuro. Então eu tenho muito isso convicto, assim.
cumprir as agendas que tem que cumprir, né? Uhum. Fazer o que precisa ser feito no dia. Então, eu cuido de muita gente. Eu tenho quase 40 alunos de voz para cuidar, né? Eu tenho eventos para cuidar. Então, muitas noivas vão casar esse ano e a gente que vai cuidar da parte musical, né? Inclusive, nem sei se eu poderia falar, mas o Lucas Moura vai celebrar 10 anos de casado, né? Tá quase fechado. A gente tá para cantar nesse evento. Então, eu planejo até dezembro, né? Tem essa possibilidade do Coral Zoe para Israel, né? Mas é o que eu te falei, eu não crio muita expectativa, não. Tipo assim, para mim, se esse momento que eu tô aqui com você, nesse podcast, no seu podcast, que é tão precioso para você e é precioso para mim porque eu estou aqui também, né, dedicando meu tempo, eu tô vivendo esse momento, assim, intensamente. Então, se o próximo instante não for vida, mas for morte, então que eu tenha vivido, bem vivido esse dia, esse momento, entendeu? As pessoas têm muita dificuldade de lidar comigo por conta disso, porque eu sou colérico e o colérico ele tem essa coisa desse drama, né, da Aham. vida, né, peraí, mas a morte não é um dia lá adiante, né? Ela é cada dia que tu não viveu, que tu não foi intenso com as coisas que tu tinha que fazer, que tu não colocou de fato paixão e coração naquilo que tu tá fazendo, intensidade. Então eu vou muito nessa linha, cara. Um dia de cada vez. Uhum. O Baruch fala isso na música, né? Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez. Então pode ser que eu não tenha aprendido a dar um passo de cada vez. Pode ser que eu esteja querendo abraçar o mundo, né? E é interessante, porque eu falo, eu tenho 4 empregos, as pessoas devem perceber, a vida dele é super corrida. E não é corrida. Eu não me sinto corrido. Por quê? Porque são funções que eu cumpro, certo? Enquanto eu estou cumprindo a missão de Deus. Então acaba que eu não vivo na correria, certo? Porque eu tenho tempo. Só que eu estou utilizando o máximo que eu posso desse tempo e colocando energia nas coisas que eu acredito serem relevantes. Maravilha. Magnani tem uma música também, né? Se eu não me engano, o título dela é Um Dia de Cada Vez. E é uma música muito. Vocês vão estar com ele, né? Em Anápolis, que vocês vão no evento que vai ter? Então, ano passado ele estava lá. Eu Aham. fui lá no Prós e Canto e eu fui exatamente para abrir caminho, né? Olha Marqueteiro. aí. Então, esse meu lado empreendedor, eu sempre estou me colocando à disposição de ir em lugares que às vezes são lugares que eu sei que vai oportunizar, que vai abrir portas. Então, eu estou sempre muito atento a ir em ambientes que eu sei que vai abrir portas. Eu sou muito intencional. Não tem esse negócio de chegar e, por exemplo, quando eu viajo com coral, às vezes os meninos ficam até com ciúmes, porque às vezes eu não fico tempo com eles. Por quê? Porque eu já passo muito tempo com eles, entendeu? Então, é igual Jesus, passava tanto tempo com os discípulos, aí ele ia para os lugares, ele ficava muito tempo ali com o paralítico, às vezes com a mulher samaritana, com o cego, né? Por quê? Porque ele já tinha muito tempo com os discípulos. Então eu vou muito nessa linha aí. Penso bastante nessa vibe. Tá certo. Para a gente caminhar para o final, como que faz hoje o Hum. pessoal quer fazer uma parceria, quer abençoar o Coral Zoe, quer ser um mantenedor ou quer divulgar o seu trabalho através do Oswaldo, enfim. Hoje você tem alguns parceiros, né, que você divulga, que faz projetos ali. Como que faz para o pessoal te encontrar o Coral Zoe que está ali no Instagram? Não é muito difícil, mas como que faz para as pessoas ter acesso a você, de repente conversar, surge uma oportunidade a partir disso? Olha, elas podem mandar mensagem no direct. Eu tento responder ao máximo e, né, tipo, num tempo rápido, porque chega bastante mensagem, né? A gente está pensando ali num volume dependendo a cada 3 meses, 30 milhões de visualizações, 20 milhões. É uma coisa meio que inimaginável, né? E é tudo muito orgânico. Então, se alguém quiser, de alguma forma, for movido a ser patrocinador, né, querer ajudar o nosso projeto, a gente precisa bastante. Não vou dizer que não precisa. Todo esse trabalho que a gente tem feito, inclusive nos hospitais, a gente não recebe esse apoio. O único apoio que a gente recebe é quando a gente faz algum projeto específico e a gente meio que avisa através de carta para os empresários. Então o pessoal é bem generoso, ajuda bastante, mas assim, toda ajuda é muito bem-vinda. Né? Se alguém quiser doar uma van pra gente, né? Colérico, né? Já pensa lá em cima. Se alguém quiser fazer alguma doação e ajudar o projeto, vale a pena, porque a gente tem essa veia voluntária, né? E isso
vai somar bastante pra gente. Assim, eu não sei quanto tempo eu fico no Coral Zoe, ainda mais, porque já são 8 anos, né? Mas eu sempre encorajo o pessoal, os empresários a ajudar. E aqui eu deixo uma palavra de agradecimento, né? Os empresários da nossa cidade, a tantos amigos meus que ajudam de longe. A gente fez um documentário recente sobre o Coral Zoe nos hospitais. Um amigo meu que ajudou a patrocinar, ele mora em outro estado, é médico. Então, assim, a gente tem recebido bastante ajuda, mas a gente sempre precisa de ajuda, até porque para subsistir sem uma gravadora, sem um empresário específico, dá trabalho, dá muito trabalho. E eu gosto, né, que venham os trabalhos e os desafios. Maravilha. Uma mensagem final aí para o pessoal, um conselho, algo da vida em si que você aprendeu que quer transmitir, pode falar diretamente aí para essa câmera. Olha, o conselho que eu dou para você é viva de fato intensamente, né? E tem uma música, eu acho que é do Thiago York, que ela diz: para começar, cada coisa em seu lugar e nada como um dia após o outro. Então, o dia a dia vai nos ensinando, vai nos moldando e sempre coloca energia na pessoa certa, né? Que é Cristo. E você colocando essa energia, esse voltar-se para Cristo, Cristo vai te propulsionar, né? Para você ser um bom empreendedor, para você ser um bom marqueteiro, para você ser um bom gestor, para você ser um bom líder, né? E acima de tudo, né? Tudo que você fizer, seja em palavra, em ação, faça em nome de Deus mesmo, em nome do Senhor, né? Tipo, eu tenho condições de fazer todas essas coisas, mas eu dependo de Deus enquanto eu faço elas. Esse senso de dependência, ele está descrito ali no Pai Nosso, quando ele diz: não nos deixeis cair em tentação, que é exatamente o reconhecimento de que eu sou fraco, mas que existe alguém maior que eu, que é forte, né? E por que não se lançar, né, diante desse Deus? Você que ainda não teve de fato um encontro com ele, que você possa se lançar também nele. E você que está de alguma forma afastado, né, volte para ele, porque vale muito a pena colocar energia na pessoa certa. Meu amigo, obrigado. Obrigado mesmo por esse tempo. Eu que agradeço. Sei que tem vários compromissos, agenda cheia. Obrigado mesmo por estar aqui. Um prazer, muito bom aprender contigo. Sempre a gente aprende toda semana ali nas aulas de canto e não necessariamente só sobre canto, né? Mas queria te agradecer, te honrar aí por tanto que você tem abençoado minha vida, né? Na parte do louvor, nas nossas conversas. Quero deixar isso aqui público também. E eu que agradeço, né, gente? E lembra aí de seguir, né? A gente vai colocar uns cortes aí no meu Instagram e vamos povoar esse podcast aí. Vamos sim. Pessoal, muito obrigado para você que assistiu esse episódio até aqui. Caso você não tenha deixado o seu like lá no início, deixa agora. Apoia o nosso trabalho também, isso faz muita diferença. E eu te espero no próximo episódio. Muito obrigado e até mais.